eu sou Ricaline e hoje teremos mais uma aula de língua portuguesa. Estudaremos um pouco sobre período composto por coordenação. O período composto por coordenação é aquele formado por orações coordenadas. As orações coordenadas são aquelas que já possuem sentido completo. Sendo assim, elas não precisam de outras orações para que possam ser compreendidas. As orações coordenadas podem ser de dois tipos, assindéticas e sindéticas. As orações coordenadas assindéticas são orações independentes e que não apresentam conectivos, ou seja, conjunções. Por exemplo, eles partiram, eu fiquei. Como vocês podem perceber, as duas orações, a primeira, eles partiram, e a segunda, eu fiquei, são separadas somente por vírgula, ou seja, elas não estão interligadas por conectivos. Já as orações coordenadas sindéticas são orações também independentes entre si, mas ligadas por uma conjunção. Existem 5 tipos e elas recebem o nome da conjunção coordenativa que apresentam. Por exemplo, eles partiram, mas eu fiquei. Vejamos que nesse exemplo, a primeira oração, eles partiram, é classificada como oração coordenada assindética por não possuir nenhuma conjunção. Mas a segunda oração, mas eu fiquei, é classificada como oração coordenada sindética porque possui uma conjunção. Ela vai receber o nome de oração coordenada sindética adversativa por possuir uma conjunção adversativa, que no caso é o mas. Lembram que eu acabei de citar que existem 5 tipos de orações coordenadas sindéticas e que elas recebem o nome da conjunção coordenativa que apresentam? Então, já que essa apresenta a conjunção coordenativa mas, que é adversativa, logo, essa segunda oração, mas eu fiquei, será classificada como oração coordenada sindética adversativa. Vamos agora aos 5 tipos de orações coordenadas sindéticas. O primeiro tipo de oração coordenada sindética é classificado como oração coordenada sindética aditiva e transmite uma ideia de adição, de soma. Os conectivos que coordenam as orações aditivas são e, nem, não só, mas também, mas ainda, como, assim, entre outros. Vejamos o seguinte exemplo. Chegamos à praia e nadamos. Aqui nós temos uma ideia de adição entre as duas orações coordenadas. A primeira, chegamos à praia, que é classificada como assindética, já que não possui nenhum conectivo, e a segunda, e nadamos, que é classificada como oração coordenada sindética aditiva, já que possui a conjunção e. Já o segundo tipo de oração coordenada sindética é classificado como oração coordenada sindética adversativa, por transmitir uma ideia de oposição, de contraste, de adversidade. Os conectivos que coordenam as orações adversativas são o e, quando não tem sentido de adição, de soma, o mas, contudo, todavia, entretanto, porém, no entanto, ainda, assim, senão, entre outros. Neste exemplo, trabalha, mas nunca guarda dinheiro, a gente pode perceber uma ideia de oposição entre essas duas orações. A primeira, por não possuir nenhum conectivo, é classificada como oração coordenada assindética. Já a segunda, possui o conectivo adversativo mas.
Por isso, ela é classificada como oração coordenada sindética adversativa. E se a gente observar bem, ela expressa uma ideia de adversidade, de oposição, de contraste em relação à primeira oração. Afinal, quem trabalha, o óbvio é que guarde dinheiro. Só que como aqui está tendo ideia de oposição, neste caso, trabalha, mas nunca guarda dinheiro. O terceiro tipo é a oração coordenada sindética alternativa, e como o próprio nome já sugere, esse tipo de oração enfatiza uma escolha dentre as opções existentes, oferece alternativas. Os conectivos que coordenam as orações alternativas são ou, ora, quer, seja, entre outros. Observem que eles podem ou não vir repetidos. Vejamos o seguinte exemplo. Fale agora ou cale-se para sempre. Aqui há a presença do conectivo ou, que é um conectivo que expressa uma ideia de opção. Aqui nós temos duas opções. Fale agora ou cale-se para sempre. Por isso que aqui nós também temos a presença de uma oração coordenada sindética alternativa, que expressa essa ideia de escolha entre as opções existentes. O quarto tipo de oração coordenada sindética é classificado como oração coordenada sindética conclusiva e expressa a ideia de conclusão, como o próprio nome indica. Os conectivos que coordenam as orações conclusivas são logo, portanto, por fim, por conseguinte, pois, então, consequentemente, entre outros. Olhem este exemplo. Cheguei atrasada, portanto, terei que aguardar que me chamem novamente. Aqui, nós temos a presença do conectivo portanto, que expressa uma ideia de conclusão. A segunda oração está concluindo o que aconteceu na primeira oração. Eu cheguei atrasada. Então, qual é a conclusão? Terei que aguardar que me chamem novamente. Por isso, aqui nós temos uma oração coordenada sindética conclusiva. Por fim, mas não menos importante, nós temos o quinto tipo de oração coordenada sindética, que é classificado como oração coordenada sindética explicativa. A oração coordenada sindética explicativa expressa uma ideia de explicação sobre algo que foi referido anteriormente, ou seja, na primeira oração. Os conectivos que coordenam as orações explicativas são, isto é, ou seja, a saber, na verdade, porque, que e o pois. Mais uma observação. O pois expressa uma ideia de explicação quando ele vem anteposto ao verbo, ou seja, quando ele vem antes do verbo. Caso vocês observem a presença do pois, mas ele esteja após o verbo, ele expressa uma ideia de conclusão e a oração será classificada como oração coordenada sindética conclusiva. Então, cuidado para que não ocorra nenhuma confusão. Vamos ao exemplo. Ela não sabe da novidade, pois não disse nada. Aqui nós temos uma explicação sobre o que ocorreu anteriormente, que foi o fato dela não saber a novidade. Como vocês podem observar, o pois vem antes do verbo, que nesse caso é o verbo dizer. Por isso, por vir antes do verbo, ele tem a ideia de explicação. Ele expressa essa ideia, ele quer explicar algo. Por isso, essa oração é classificada como oração coordenada sindética explicativa. Caso ele viesse depois do verbo, aí sim não seria mais uma ideia de explicação, e sim de conclusão. Por isso, a classificação seria outra.
prestem atenção. E por hoje é só, meus amores. Espero que vocês tenham gostado e compreendido a explicação sobre o período composto por coordenação. Um beijão e até a próxima aula.